Tem muita gente que fala para mim, mas Sérgio, doutor Vendas, cara, eu tenho bom produto, eu tenho bom serviço, mas eu não consigo vender tanto quanto eu gostaria. Cara, onde é que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Então vamos lá, eu vou explicar para você, eu vou falar de alguns conceitos que estão lá no livro e eu vou expandir um pouco mais, né? Eu tenho a base do meu trabalho, onde eu desenvolvi, não sei se você conhece a minha história, eu fui vendedor, fui executivo, fui diretor de algumas empresas. Eu montei minha primeira empresa há 20 anos atrás, eu cheguei a ter 220 funcionários. A minha primeira empresa, eu tinha 30 anos, isso já tem 20 anos. A minha primeira empresa quebrou. Olha, eu com 220 funcionários, a empresa quebrou, foi um desespero enorme na época, eu fiquei completamente perdido. Fui despejado na minha empresa, despejado no meu apartamento, já era casado com a Trícia, a Ana já era nascida, foi um sufoco enorme. E o que eu aprendi nesses 20 anos para sair da dívida, na época eu fiquei com mais de 400 mil reais de dívida, há 20 anos atrás. Dizem os especialistas que 400 mil reais atualizado por 20 anos daria mais de 1 milhão de reais. E aí eu fui testando, e eu desenvolvi um método que eu paguei as empresas que eu devia, algumas delas me contrataram, falei, porra, tu me devia um monte de dinheiro, me pagou, cara, me ensina aqui o que você fez. Olha que coisa interessante, eu virei consultor empresarial das empresas que eu fiquei devendo e paguei. Consultor empresarial e treinador. E essas empresas foram me indicando para outras. Hoje a gente tem um portfólio de clientes muito legal. Nós temos clientes em empresas como Dell, Microsoft, Itaú, Banco Bradesco Seguradora, Instituto Embeleze, Wizard, Seguralta, algumas das maiores franqueadoras do país são nossas clientes de consultoria ou de treinamento. Eu fico muito feliz, porém, eu me especializei em ajudar donos de pequenas empresas, porque o dono de pequena empresa, ele trabalha muito, mas chega um momento, parece que ele bate no teto, a empresa não consegue crescer. O dono de uma pequena empresa tem muita dificuldade em transformar essa pequena empresa, que lucra pouco, para uma pequena empresa muito lucrativa e depois uma média empresa. E eu me especializei em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem muito. E o maior problema, um dos grandes problemas que o dono de uma pequena empresa tem, ele não entende o seguinte, anota uma frase aí. O cliente compra pelas razões dele. O seu cliente, ele compra pelas razões dele. Se você não sabe quais são as razões dele de compra, aí você comete 2 erros. Ou você fala de mais, ou você fala de menos. Isso é um problema muito sério, ok? Eu costumo dizer que existe uma coisa chamada público-alvo, né? Com a imagenzinha que eu gosto muito, que é essa aqui. Público-alvo representa todas as pessoas que podem vir a comprar com você. Por exemplo, vamos falar de um exemplo aqui, academia. Se você tem uma academia, todas as pessoas que querem ter mais atividade física, que querem emagrecer, que querem ter mais disposição, podem fazer academia, beleza. Só que dentro desse mercado aqui, que é uma academia, existem vários perfis diferentes de clientes. Hoje tem academia focada em musculação, tem uma instituição de atividade física, né? Focada em academia, focada em yoga, focada em HIIT, que é treinos curtos de alto impacto, focada em artes marciais. Então, você não é qualquer pessoa que quer fazer atividade física que vai interessar todo mundo. A grande sacada é você entender qual é o perfil de cliente ideal que você quer escolher. Porque quando você escolhe um perfil de cliente ideal, você se comunica diretamente com ele. E, é claro, você pode atender todo mundo que procurar você. Show? Só que se você entender qual o perfil de cliente ideal que é o mais lucrativo, na sua opinião, que você gosta mais de atender, você escolhe um determinado perfil. Ou que aí você se comunica para ele. Ou se você já tem, provavelmente, a sua empresa funcionando, você tem que analisar o seu portfólio de clientes e você consegue separar. Eu ensino aos meus alunos a identificar qual é o perfil mais predominante. Vou dar um exemplo muito legal. Eu tenho um aluno que esse caso já tem uns 4 ou 5 anos, né? Eu tenho mais, não sei se você sabe, eu já treinei mais de 60 mil pessoas
e dessas 60 mil, mais de 3 mil são alunos dos meus treinamentos online. Esse cara já tem uns 4 ou 5 anos, é aluno de um dos meus treinamentos online. Ele tem uma empresa, olha só, de manutenção de computadores. Uma empresa de manutenção de computador. Ele falou, Sérgio, ele entrou lá no meu treinamento, aí teve uma aula ao vivo e falou, Sérgio, eu perguntei, cara, por que você entrou aqui? Como é que eu posso te ajudar? Ele falou, doutor Vendas, eu quero vender para o Carrefour. Não, Carrefour não, como é que é o nome do mercado? É o Guanabara. Eu quero vender para o supermercado Guanabara. Eu falei, cara, por que o Guanabara? Ele falou, Sérgio, o Guanabara, em cada loja deve ter mais de 100 computadores. Porra, se eu fechar com o Guanabara, cada loja tem 100 computadores, eu vou ficar rico. Vou fazer manutenção e um monte de computador. Falei, ok, beleza. Mas quantos clientes pagantes você tem? Ele falou, Sérgio, eu tenho, sei lá, 70 clientes pagantes. Eu falei, vamos lá. Desses 70 clientes pagantes, ele vendia para empresas, qual é os segmentos que mais se repetiram? Porque hoje você vende para todo mundo, você não tem nenhuma comunicação direcionada. Mesmo não ter comunicação direcionada, você acaba vendendo para todo mundo. Existe, provavelmente, um perfil de empresas que escolheram, que mais se repetiram com ele. Eu não sei. Eu falei, cara, pesquisa. Ele foi, pesquisou numa outra aula, ele voltou e falou, Sérgio, cara, que interessante, cerca de metade... Aí eu dei algumas orientações como ele pesquisar, ele falou que cerca de metade dos clientes dele eram 4 tipos de empresas. Olha só que interessante. Ele tinha 70 clientes, cerca de 35 clientes eram ou escritório de advocacia, ou escritório de contabilidade, ou clínica odontológica, ou clínica médica. Então, perceba, empresas de trabalho administrativo, contabilidade e direito, empresas da área de saúde, clínicas odontológicas, consultórios odontológicos ou clínicas médicas. Só aí eu falei, ok, beleza. Cara, metade do teu cliente, então, são esses pequenos negócios. Quantos computadores tem? Então, perceba que antes de ensinar ele o que fazer para vender, eu tenho que ensinar o alvo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu lembrei, um exemplo legal. Há um ano atrás, eu estava em Orlando, nos Estados Unidos, numa missão empresarial. Quer dizer, semana passada fez um ano. Numa missão empresarial com uma rede de franquias, clientes minha, chamada Sniper. Eu estava lá com 20 empresários, num treinamento na Disney e em outras empresas, eu guiando eles. E aí tem uma cena que eu fui no maior stand de tiros do mundo. Eu lembro que eu dei tiro de R15. Cara, foi sensacional, R15 de verdade, lá tal. Então imagina o seguinte, o que eu faço com os meus alunos? Antes de ensinar ele a pegar uma R15 e atirar, eu tenho que ensinar ele a achar o alvo. Então, antes de ensinar como vender, eu tenho que ensinar a achar o alvo. O alvo é a prioridade. Aí eu falei, voltando esse meu aluno, falei, cara, então metade dos seus clientes são clínicas odontológicas, médicas, escritório de contabilidade, advocacia. Ele falou, Sérgio, é isso mesmo. Eu falei, cara, legal. Vamos lá, deixa eu entender qual é a realidade, o dia a dia dessas empresas. Em média, quantos computadores tem esta empresa? Ele falou, Sérgio, essas empresas têm, em média, 3 a 4 computadores. Eu falei, interessante. Então, metade, mesmo você não tendo uma comunicação direcionada para esse segmento, metade dos seus clientes tem de 3 a 4 computadores. Interessante, beleza. Deixa eu fazer mais perguntas. Qual é o serviço que essa galera mais precisa de você, que você mais realiza para eles? Sérgio, o que eu mais faço para eles é instalação de softwares, instalação de antivírus, limpar o computador ficar muito pesado, muito lento. Geralmente são essas ações que eu faço para os meus clientes. Falei, legal. E quando dá um problema no computador? Sérgio, quando o computador dá um problema, ele me liga e eu tenho até 24 horas para ir para lá, consertar. Então, olha só, a gente desenhou o perfil de cliente ideal. Então, olha lá. Metade dos clientes, mesmo ele não direcionando a comunicação, mesmo ele sendo clínica geral, né, se comunicando geral com todo mundo, metade dos clientes dele eram clínica de contabilidade, escritório de contabilidade, escritório de advocacia, clínica médica, clínica de saúde.
clínica odontológica e clínica médica. Beleza. Segundo fator, eles tinham, em média, 3 a 4 computadores. Quais serviços realizados? Em média, era instalação de software, antivírus. Quando o computador trava, vai lá fazer uma ampliação, um upgrade, para o computador ficar mais veloz. É isso que ele faz. E quando dá defeito, pode esperar 24 horas para ele ir lá. Então, esse é o perfil de trabalho e de cliente que ele estava acostumado a realizar. Aí eu falei, cara, deixa eu entender. Eu acho que isso não combina com Guanabara. O Guanabara tem, eu não sei quantas lojas o Guanabara tem, sei lá, 10, 20, 30, 50, 100, eu não sei quantos mercados ele tem, o supermercado Guanabara, mas você está dizendo para mim que ele tem 100 computadores. Beleza. Você acha que com 100 computadores, o supermercado Guanabara, que não fecha, né? Que de dia atende o cliente, de dia, de noite, de madrugada faz limpeza, manutenção, treinamento. Você acha que o supermercado Guanabara vai esperar você ir 24 horas depois? Ele falou, e não, né, Sérgio? Outra coisa, você sabe o software, já foi treinado no software que o Guanabara oferece? Ele nem sei qual é o software. Eu falei, beleza. Você acha que o Guanabara... Eu acho que o Guanabara vai exigir que se deixe lá de prontidão uns 5 computadores em cada loja, em cada supermercado, porque se um computador der defeito, não dá tempo de esperar você 24 horas. Eu acho que ele vai querer que você deixe alguns computadores lá do perfil que ele utiliza, ok? Ele vai exigir que você deixe lá um funcionário 24 horas de plantão, que se der merda, vai lá e corrija rápido. Você está preparado para isso? Deixar uns 5 computadores de reserva em cada supermercado, deixar um funcionário seu 24 horas, vai ter que ser plantão, né? Você vai ter que, sei lá, ter 2 a 3 funcionários, no mínimo 3 funcionários fazendo plantão por dia dentro de cada supermercado. Você vai ter que aprender o software que o supermercado Guanabara tem. Você está preparado para isso? Ele falou, Sérgio, eu estou preparado para isso não. Eu falei, porra, velho. Então, o supermercado Guanabara não é seu cliente ideal. Vamos analisar. Cara, se você sem querer, metade dos seus clientes são de 4 segmentos específicos, seria muito melhor você direcionar toda a sua comunicação para esse segmento. Será que ele mora aqui na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, região linda. Será que se você mapear quais são todos os escritórios de contabilidade, de direito, todas as clínicas de odontologia e clínicas médicas da sua cidade, e você mandar uma comunicação, fazer anúncio para eles, será que se você fizer uma mala direta, será que se você botar um vendedor e ir lá visitando todas essas empresas, será que se no seu site, nas redes sociais, no seu panfleto, em toda a sua comunicação, você falar, somos especializados em pequenas empresas com até, digamos, 5 computadores, somos especializados em instalar aplicativos, ferramentas, antivírus, manutenção de computadores. Será que se o script de vendas, o seu e da sua equipe, o tempo todo repetir e vocês procurarem essas empresas e falarem que são especializados nessas empresas, será que vocês não vendem mais, cara? Por que vai procurar um cliente que você não tem capacidade técnica de equipe, não tem estrutura, não tem capacidade estrutural para atender? Você está com olho grande, você está procurando alguém. Primeiro, você não tem cases para ele te atender, e se ele aceitar receber você não está preparado. Direciona para o segmento que você já está estruturado. Cara, que explodiu a cabeça do cara. O cara começou, primeiro, visitar na região dele, na cidade dele, no bairro dele, depois na cidade dele, e depois ele foi expandindo para as cidades ao redor. Toda a comunicação dele foi para pequenos escritórios de advocacia, pequenos escritórios de contabilidade, clínicas médicas e clínicas odontológicas. O cara arrebentou. Ele acho que mais do que duplicou, mais do que triplicou, se eu não me engano, as vendas dele, onde ele passou a ter direção. Então, não adianta você querer aprender técnicas, estratégias, não adianta você querer vender muito bem se você não escolheu um público-alvo. Mas isso quer dizer o quê? Se alguém chegar lá, digamos, se uma escola de idiomas chegar lá querendo comprar com ele pode vender. Quando você escolhe o seu cliente ideal, não quer dizer que você não vai atender outras empresas. Você pode atender se você quiser, mas quando você encontra o seu cliente ideal, você escolhe um determinado segmento, toda a sua comunicação vai para ele.
Você escolhe quem você vai atrair, ok? Então, primeiro você tem que descobrir quem é o cliente que você escolhe para vender. E aí, número 2, você tem que entender anota aí, quais são as análises emocionais, vamos lá, análises emocionais que esse cliente tem. Então, vamos lá, todo cliente, isso aqui vale para todo mundo que está aqui, tá? Todo cliente tem dores. O que é dor? Dor eu falo dor emocional ou psicológica baseada nas dificuldades. Anota aí agora. Você tem que entender quais são as dores psicológicas e emocionais que o seu cliente tem, baseado no problema que ele está vivenciando hoje e que você pode ajudar a eliminar esse problema com o seu produto ou seu serviço. Beleza? Então vamos lá. Isso é para todo mundo, tá? Se você vende produto, se você vende serviço, se você vende curso de necrópsia, se você vende produtos farmacêuticos, se você vende treinamento, se você vende seguro, vende roupa, qualquer coisa que você vende, ok? Você tem que entender o seu cliente, ele está com um problema. Você tem que entender que problema é ele. E você tem que entender as emoções negativas que o seu cliente vive hoje, baseado nesse problema que ele está vivenciando e que você pode resolver com o seu produto ou seu serviço. Beleza? Eu vou dar um exemplo do meu cliente ideal. O meu cliente ideal é dono de pequenas empresas, dono de pequenos negócios. O meu cliente ideal, ele trabalha muito e ele não consegue ter o resultado que tem. Ele começa a achar que não vale a pena. Trabalha. Não vive na casa que sonha, não tem o carro que sonha, os filhos não estudam na escola que ele sempre sonhou. E isso deixa ele com dor. Ele tem dificuldade de dormir, que ele está sempre preocupado, ele dorme mal, ele acorda cansado, ele vive estressado porque não tem dinheiro, trabalha pra cacete, ó. A Manuela dizendo que é o caso dela, trabalha pra cacete, o dinheiro não rende. Aí fala, meu Deus, será que eu tô no negócio errado? Será que ser corretor de imóveis está errado? Será que eu tenho que mudar de ramo? Será que o problema é o meu produto? Será que o problema é o meu serviço? Será que o problema é a minha empresa? Será que o meu problema é a cidade em que eu trabalho? Será que o problema é onde está localizada a minha empresa? Será que o problema é o que eu falo? Será que o problema é o que eu apresento? O problema sou eu? Será que eu sou incompetente para ser isso? Esse é a dor do meu cliente ideal. E aí depois ele começa a ter medo. Então, dor é uma coisa ruim que o nosso cliente ideal vive hoje. E tem o medo. Medo é uma coisa ruim que pode vir a acontecer no futuro se ele não mudar a realidade dele, que ele não quer que aconteça. Então, ó, medo do meu cliente ideal, medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de decepcionar as pessoas que confiaram nele, medo de quebrar e ter cobrador na porta. Ô, me paga aí! Ô, tá me devendo! E ele passando humilhação na frente de todo mundo, na frente dos vizinhos, na frente da família. Medo de quebrar, ficar endividado e virar funcionário dos outros de novo. Então, olha só a sacada, quando eu entendi isso, o que eu fiz? Eu adaptei os meus treinamentos para gerarem resultado rápido. Os meus treinamentos geram resultados rápidos para que o meu treinamento elimine a dor e o medo do cliente. Então, primeiro ponto, eu analisei o que eu tinha que ajustar nos meus treinamentos para gerar muito resultado. Eu entendi. Por isso que a gente gera muito resultado. E aí, eu mudei toda a nossa comunicação. A gente não vende treinamento online. A gente vende a alavancagem de resultado. Então, no nosso site, nos nossos vídeos, o script da minha equipe de venda, os e-mails, tudo a gente fala para o nosso cliente ideal da dor que ele está vivendo. Aí, quando a gente fala da dor, cara, eu sei que você tá doendo, eu sei que você está estressado, eu sei que você está chateado, eu sei que você fica decepcionado, fica frustrado, trabalha e leva pouco dinheiro para casa. Aí o meu cliente ideal fala, caramba, cara, esse cara sabe do que eu estou passando, esse cara conhece a minha vida. Caramba, ele sabe dos meus problemas. Se ele sabe dos meus problemas, ele sabe, se ele é especialista no meu problema, ele é especialista em resolver o meu problema. Esse doutor Venas sabe o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, e esse cara vai resolver minha vida. E as pessoas compram os meus treinamentos. Ok? E eu ensino isso aos meus alunos. Voltando ao exemplo lá do meu amigo, do meu aluno lá que trabalha com manutenção de computadores. Ele estava indo no cliente errado. Então, primeiro passo é você entender quem é, analisar os seus clientes e entender qual... E não importa se você vende para uma empresa
que nem esse exemplo que eu dei do meu aluno que tem uma empresa de manutenção de computadores, como você pode vender para um cliente pessoa física. Esse cliente também, se você analisar, se você vende para o consumidor, se você tem uma loja, se você é corretor de imóveis, se você tem uma clínica, se você tem uma escola, se você tem uma assistência técnica, se você tem uma empresa, você tem um treinamento online de desenho, se você tem uma loja virtual, se você trabalha num curso de ensina a fazer necrópsia, se você tem uma escola, não independente do que você trabalha, não importa, é isso que eu ensino aos meus alunos. Por isso que gera tanto resultado. Não importa se você trabalha com produto ou serviço, não importa se você trabalha atendendo o cliente pessoalmente, se você vende por telefone ou se você vende pela internet, não importa. Porque quem compra é uma pessoa. E mesmo você que trabalha com B2B, você vende para uma empresa, quem compra nessa empresa não é um robô, é uma pessoa. Eu ensino os meus alunos a entender qual é o perfil de pessoas que mais compra com você, entender que perfil é esse, entender o problema da pessoa, qual dificuldade que ele está vivenciando, entender o que ele quer ouvir para comprar com você, de uma forma íntegra e ética que você pode atender. Ele quer também, eu vou ensinar você também a entender que dores emocionais o seu cliente está vivenciando hoje e, desta forma, você vai aprender a apresentar o seu produto, o seu serviço, de uma forma que você vai falar, você vai mostrar que o seu produto ou o seu serviço elimina as dores que o cliente está tendo agora. Elimina o problema que ele está vivenciando agora. Você vai aprender a fazer uma apresentação de venda de uma forma que o cliente vai ver, caramba, o que essa pessoa está me oferecendo agora, se eu comprar, vai resolver o meu problema agora e vai resolver um problema futuro e vai me ajudar a conquistar o que eu quero. Isso gera muito resultado. Ok? Porque não importa, o cliente não quer comprar produto ou serviço. O cliente quer resolver um problema que ele tem, independente do meu treinamento. Estou dizendo para você aqui o que funciona. Então, vamos lá. Número 1, você tem que entender quem é o cliente que compra mais com você, com mais chance de comprar com você. Você pode estudar qual é o cliente que você tem, qual o perfil que é mais lucrativo. E depois que você entender quem é o cliente com mais chance de compra, qual o cliente mais lucrativo, qual o cliente que pede menos desconto, qual o cliente que te dá menos problema, analisando os seus clientes, eu vou ensinar isso a você. Você vai começar a entender quais dores e medos que ele tem. Outra coisa muito importante, tem gente que vende pouco porque fica falando só de sonho. Quando você comprar comigo, a sua vida vai ser maravilhosa. Mas os desejos e os sonhos não geram muita vontade. Olha só que coisa incrível, nós seres humanos, né? Anota uma frase aí. Tem pessoas que têm mais medo de perder do que vontade de vencer. Quando você faz perguntas para o seu cliente e faz as perguntas sobre os problemas dele, as dores e medos dele, esse cliente fica com mais vontade de comprar com você. Ok? As pessoas querem resolver dores e medos e não conquistar desejo e sonho. Entendeu? Anota essa que eu vou falar agora. Abordar as dores e medos do cliente gera 10 vezes mais venda do que falar desejo e sonho. Perguntar sobre as dores e medos do cliente, abordar as dores e medos que o cliente está passando, gera 10 vezes mais chance de venda do que falar dos desejos e sonhos. Ok? Cara, é muito incrível isso. Uma outra coisa que eu ensino também que você tem que aprender. Quando você pergunta dos problemas... Nossa, tá calor aqui, deixa eu ligar aqui. Deixa eu aumentar o ar-condicionado aqui. Quando você faz perguntas sobre as dores e medos do seu cliente, e ele vai falando, que é o seguinte, anota outra frase aí. Quem pergunta domina a conversa.
Quem pergunta, domina. Porque quem pergunta obriga a outra pessoa a responder o que você perguntou. Se o seu cliente chega e ele faz um monte de perguntas e você só responde essas perguntas, você é refém do cliente. Você não consegue falar nada. Você é refém. E se você tentar falar uma coisa diferente, ele vai falar, não, responde a minha pergunta. Por isso que o cliente chega perguntando preço e você não consegue falar de outra coisa. Porque você virou refém. Ele pergunta, você responde. Ele domina a conversa. Quando você aprende a perguntar, eu ensino os meus alunos a responder as perguntas do cliente com outras perguntas. E quando você pergunta os problemas do cliente, entendeu? Quando você pergunta sobre os problemas dele, ele começa a te responder, aí eu ensino outras perguntas, e você vai começar a perguntando. O cliente começa a responder. Olha só que interessante. O cliente compra pelas razões dele e começa a responder o que ele quer ouvir para comprar com você. Então você faz as perguntas certas, o cliente responde o que ele quer ouvir para comprar. E aí você pega essa situação, eu vou ensinar você a expandir, a fazer perguntas. Quando o cliente fala o problema dele, você começa a comentar, entendi. Cara, eu tenho vários clientes que passam por isso. Olha só, já aconteceu isso. Porque eu vou ensinar você a pesquisar antes o problema do cliente, né? Aí o cliente fala assim, aí você fala, já aconteceu isso? Ele já aconteceu. Aí, cuidado, que do jeito que tá, vai acabar acontecendo isso. O cliente, caramba, cara, é isso que está acontecendo. E anota aí agora. Quando o cliente percebe que você sabe o problema dele, o cliente vê que você é um especialista no problema dele e desta forma, você se torna um especialista, ele vê que você é um especialista na solução do problema dele. Aí, quando isso acontece, quando o cliente percebe, ele percebe pelas razões deles, onde você pergunta muito mais do que você fala. Ele vê que você é o especialista na solução do problema dele, e aí não importa se o seu concorrente é mais barato, não importa se o seu concorrente é mais conhecido, o cliente fica querendo comprar com você, que ele confia em você. E aí, outra coisa, você vai aprender as objeções de compra do seu cliente ideal. E aí eu vou ensinar, você tem que aprender, ou você aprende comigo, ou você vem nas lives aqui se você não tiver pressa. Eu vou ensinar as objeções. Quando você entende quais são as objeções... O que é objeção de compra? Objeção de compra é um motivo ou uma razão que um cliente tem para não comprar com você, que ele acha que tem. E algumas dessas objeções são irreais. São objeções por ignorância. O que é ignorância? Ignorância é ignorar. Então, às vezes, o cliente não fica querendo comprar com você porque ele pensa que o teu problema, que o teu produto ou serviço não vai ajudar ele. E aí, quando você aprende comigo a saber quais são essas objeções, e você vai... Anota aí. Tem que eliminar as objeções do seu cliente ideal antes que ela se instale na mente dele. Você tem que eliminar essas objeções durante a sua apresentação. Olha só, se você chega na hora do fechamento e você não eliminou essas objeções, o cliente não compra. Aí ele fala que está caro, que vai conversar com o marido, com a mulher, que está com pressa, vai esperar o cartão virar, que está só pescando. Isso é mentira, tudo mentira. Ele não gostou do que você falou para ele. É porque você errou, você deixou o cliente chegar na fase do fechamento com as objeções. Você tem que eliminar as objeções antes que ela se instale na mente do cliente. Anota aí. Eliminar objeções antes do fechamento. Porque quando você chegar no fechamento e falar para o cliente comprar, o cliente fala assim, não vou comprar não por causa disso. Eu falo, não. Eu não preciso me preocupar com isso, não. O Sérgio já falou, o Herbert já falou, a Jaqueline, o Jefferson, o William, ok? E aí você vai aprender. Vamos lá, número 1, analisar os seus clientes. Qual é o cliente com mais chance de compra? Número 2, qual o cliente com mais chance de compra, mais lucrativo, que dá menos trabalho, que é mais fácil você atender. Beleza? Você vai entender quais são as dores e medos que ele quer eliminar. Você vai entender quais são as objeções que ele tem para não comprar com você. Aí, com isso, você vai aprender comigo a montar um script de vendas. O seu script de vendas, você vai falar exatamente o que o cliente quer ouvir para comprar com você.
claro, dentro da forma ética e íntegra. Você vai descobrir a sua abordagem, o seu script. Você vai aprender script para falar no telefone, para falar pessoalmente, para falar no WhatsApp, para falar nas redes sociais. Tem script para conseguir o telefone do cliente. Tem script para o cliente aceitar conversar com você ao telefone. Tem script para pegar o telefone do cliente nas redes sociais. Tem script para tirar a negociação do WhatsApp e ir para o telefone. Tem script para agendar uma reunião. Tem script para falar para o cliente. Tem script para o cliente perceber que ele vai receber muito mais vantagem do que vai pagar. Tem script para fazer o fechamento e o cliente aceitar pagar o preço que você está vendendo. Tem script para o cliente não pedir desconto. Tem script para o cliente comprar na hora. Tem script para o cliente te indicar uma outra pessoa. Para tudo isso, tem script. Mas perceba, tem gente que fala para mim, doutor Vendas, qual a dica que você dá um script para me vender muito? Cara, beleza. Antes de você criar um script, você tem que achar, vamos lá, é uma estrutura, beleza? Fique com Deus, muito sucesso, muitas vendas para você. Tchau, tchau, grande abraço.